Beleza, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou estar falando sobre queries, tá? São operações que a gente vai estar fazendo dentro do banco de dados para poder criar novos objetos, tá? Em uma tabela, ler os objetos da tabela ou trazer os dados que estão dentro da tabela e mostrar esses dados na aplicação ou no shell, onde você precisar, fazer update em objetos de uma tabela e deletar esses objetos, beleza? Então, essas quatro operações são conhecidas como CRUD, né? Que em inglês significa Create, Read, Update e Delete, né? Então, quando a gente for trabalhar na área de desenvolvimento de software, quando você estiver entrando nessa indústria, você vai ouvir muito a palavra CRUD, tá? E é muito importante que você saiba como utilizá-las, tá? Porque ela tem que estar no seu sangue para você começar a trabalhar como desenvolvedor de software. Então, é nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, usando a ORM do Django, que é o nosso tradutor, tá? Que conversa com o banco de dados SQL, porém com a linguagem de programação Python. Então, vamos lá. Vamos começar aqui adicionando o comando Python manage.py shell. Lembrando que você precisa ativar o seu ambiente virtual onde o Django estiver instalado, tá? Para poder fazer esse comando funcionar. Ele vai entrar no shell aqui e a gente vai fazer a importação dos valores. O que a gente precisa fazer para poder importar? A gente precisa entrar no Model Lessons App, tá? Que é o arquivo Model Lessons App, e a gente precisa entrar num outro arquivo chamado models.py para poder ter acesso às tabelas que a gente vai importar. Então vamos lá. Então, Model Lesson App.models import músico e álbum. Lembrando que precisa estar corretamente escrito, tá? Da maneira que está aqui, para não ter nenhum erro, tá? Se tentar mandar e dar errado, tá bom? Outro import que a gente provavelmente possa usar é esse cara aqui, dá o Ctrl Shift C, V, poder trazer o import dele também. Quais são as operações que a gente precisa trabalhar? As operações que a gente precisa trabalhar é o criar, ler, fazer update e deletar. Então, firmeza. Vamos lá. Então, como é que a gente começa a trabalhar aqui nessas quatro operações? A mais simples é o ler. Existem três operações que a gente pode estar usando no Django, tá, para poder trazer os valores, que é trazer todos os valores de uma tabela, trazer apenas um valor, que ele seja único, baseado num valor único, tá, que só ele tenha aquele valor, ou trazer valores baseados com uma condições, tá? Então, beleza, vamos lá, vamos trazer todos os valores, todos os álbuns, por exemplo, tá? Todos álbuns. Então, vamos lá, igual, vai ser album.objects.all, que significa todos. A gente vai dar enter aqui, a gente colocar todos álbuns, irá retornar todos os álbuns que existem, tá? Então vai ser o NGX for All, o Ctanger e o Black Album. Então, se a gente quiser trazer apenas um valor, o que a gente precisa fazer? Então vamos trazer apenas um álbum. A gente pode estar usando aqui o álbum, né? Query album.objects.get, tá? Então a gente pode estar trazendo aqui um nome do Ctanger. Né? Vou copiar aqui porque eu posso estar errando. Igual. Lembrando que é um char field, tá? E aí a gente vai colocar aqui um Ctrl Shift V e a gente vai dar um Enter. Quando a gente colocar um álbum, ele vai trazer. Você tem. Você pode ver que nem tem uma lista. Ele está sozinho, é um objeto sozinho. Tá, mas o que acontece se a gente pegar um valor que existe em outros lugares? Vou mostrar para você. Tá? Eu vou colocar aqui álbum, um álbum igual álbum.objects.get. Vamos colocar aqui número de estrelas igual a 5. Se eu dar um Enter aqui, ó, ele vai reclamar. Ele vai falar isso aqui, olha, múltiplo objetos retornados. O get, ele foi feito para retornar apenas um. Então ele reclamou aqui, ó, retornou mais do que um álbum. Isso retornou três álbuns com o número de estrelas igual a 5. Então, a gente poder retornar todos os objetos baseados em uma condicional, que vamos supor, quero todos os objetos apenas que tenha 5 estrelas. A gente vai trabalhar com o filter, tá? Então vamos lá. A gente pode colocar aqui álbuns igual album.objects.filter. Aí a gente pode colocar aqui, ó, num estrelas
Então a gente pode descer aqui, ó, o valor está como 1 estrelas, igual a 5. Daí quando der um Enter e dar um algo, se retornar novamente aqui, ele vai trazer todos os valores que tem 5, tá? Entrar num September, por exemplo, no Black Album e colocar ele como 4 estrelas, né? E voltar para cá e chamar essa mesma função, aqui retornou 3, certo? Colocar 5 estrelas, colocar álbuns novamente, ele só retornou 2. Por quê? Porque eu troquei o Black Album, né? Eu tirei do Black Album 5 estrelas, como você viu, e coloquei 4 estrelas. Agora, se eu fizer essa mesma query, deixa eu só tirar aqui, deixar um espaço para não ficar tão... E colocar 5 estrelas, colocar 4, o que ele vai fazer? Ele vai retornar apenas o valor ou o objeto, né, do álbum que tem 5 estrelas, beleza? Então essas são as 3 operações aí para poder trazer os valores, né? Que são qual? Que é o all, retornar todos os valores, o get para retornar apenas um valor e o filter, tá? Para retornar valores baseados numa condições. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um novo objeto, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um 2, 3, criar, 2, 3. O que a gente precisa criar? Quais são os campos que a gente tem aqui para a gente precisa criar? A gente tem o número de estrelas, o nome e o artista. A gente precisa lembrar a tipagem de cada campo, tá? Então, isso aqui é um integer, é um número, charfield, que é uma string, e aqui é um objeto, tá? O artista, models, foreign key, músico. Vamos colocar aqui, novo objeto. Novo álbum, né? Igual álbum, ponto objects, ponto create, tá? Colocar aqui artista, que é igual a 3. Aí a gente coloca nome. Colocar outro álbum aqui do Metallica, que é o Metallica, né? Some Kind of Monsters. Some Kind of Monster. E aí a gente coloca o número de estrelas igual a 4. Beleza. A gente colocou aqui os valores baseados nos tipos dele. Eu coloquei um 3 aqui, ó. Eu coloquei um 3. Isso aqui é uma integer. Não é um objeto, é uma integer. Então, se eu dar um enter aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Ele não consegue fazer o assign do valor 3. Ele precisa de um álbum músico, né? O artista, o álbum artista, ele tem, que o must em português significa tem que ser músico, uma instância música. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer um objeto, criar um objeto, né? A gente vai ter que fazer um retrieve do Settinger, né? Do Metallica, quer dizer, do artista, do músico Metallica. Então, vamos lá. Metallica igual álbum.objects.get, que é um único item, ID, que é a única coisa que faz ele se diferenciar, é o ID dele, que é o 3. Então vou dar um enter aqui, se colocar Metallica, ele vai retornar Settinger. Opa, não é álbum, é músico, perdão. Músico. Se eu retornar Metallica, ele vai tornar músico Metallica. Agora a gente pode criar o nosso novo álbum. Em vez de a gente colocar aqui uma integer, a gente vai retornar um objeto que representa o Metallica. Então a gente vem aqui, Metallica, a gente criou uma variável com o nome Metallica, vamos dar um Enter, e aí quando a gente colocar aqui novo álbum, ele vai dizer qual que é que a gente criou, Some Kind of Monster. Vem aqui em álbuns, você vai ver que ele foi criado no sistema, tá vendo? Vamos voltar lá. Existe uma outra maneira que a gente pode estar usando para poder estar criando um novo álbum, tá? Então, vamos colocar aqui novo álbum, novamente, a gente vai subscrever essa variável aqui com um novo, tá? E a gente pode dar um igual, a gente coloca álbum novamente, tá? Só chama a classe, e aqui a gente pode estar colocando de campo a campo também. Vamos colocar novo, que é a representação, né? Se a gente colocar novo álbum, ponto artista, aí a gente coloca igual, tem que ser um objeto, metálica. Aí, o que mais que a gente precisa? Novo álbum, ponto nome, vamos colocar aqui algum outro álbum. Algum outro álbum, eu não lembro do nome agora. E aí a gente precisa colocar o número de estrelas também. Novo álbum, ponto, número de estrelas, beleza? Plural. Vou colocar aqui 3. Aí, para poder salvar esse valor, ele vai estar na memória, a gente precisa dar um novo álbum, ponto, save.
dá um refresh aqui, algum outro álbum foi criado. Se eu clicar aqui, você vai ver que foi instanciado o artista para o Metallica e os valores que eu coloquei lá usando a ORM pelo shell, tá? Beleza, então a gente já fez o get do valor que a gente precisa, a gente já fez o create e agora a gente precisa fazer o update e o delete. Então vamos lá, vamos fazer um update de um valor aí que a gente queira fazer esse update, né? Então vamos lá, vamos fazer o update desse valor aqui, ó, algum outro álbum, tá? Como é que a gente faz para poder trazer esse valor? Tá? A gente pode trazer o nome, que é igual, só existe esse, ou a gente pode trazer o ID. Então a gente pode vir aqui, a gente pode vir, o ID dele é 13, então a gente pode também usar também o nome dele. Então vamos lá, update álbum igual, o que a gente vai fazer? Album.objects.get. Tá? A gente precisa ser get porque a gente está fazendo update de um valor apenas. Então a gente vai dar o get aqui, vamos colocar aqui um nome, né? Igual, vou pegar o ID, dar um copy aqui, Shift C, Ctrl Shift V, beleza? Então esse é o álbum que eu quero fazer o update. Tá, e como é que a gente faz o update? Tá? É basicamente igual dessa maneira aqui, só que aqui está instanciado vazio, aqui já está com o objeto. Se eu colocar aqui, ó, update álbum, ele vai trazer o objeto. Se eu colocar aqui, ó, update álbum.nome, ele vai fazer o valor que trouxe. Então, o que a gente faz? Update álbum.nome igual, vou colocar um álbum que realmente o Metallica criou, reload. E aí a gente pode fazer update álbum e chamar a função de salvar esse objeto. Vamos dar um enter, ele salvou. A gente está lá, algum outro álbum, se eu dar um refresh, ele vai estar com o nome reload, tá? Aqui também, se eu entrar aqui, vai estar com o nome reload. Algum outro álbum já não existe mais. Então, o que a gente pode estar fazendo agora? A gente já trabalhou com as três operações principais, que é create, o read e o update. A gente precisa fazer o delete agora. Tá? Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo o retrieve de uma função, pegar um valor que a gente quer deletar. Então, vou colocar aqui deletar álbum igual álbum.objects.get. Vamos ver se existe o ID igual a 3. Vamos ver se existe. Existe. Deletar. Vamos ver qual álbum que é. Deletar álbum. É o Sethanger. Para a gente deletar, a gente só precisa fazer deletar álbum.delete. Beleza? Vamos dar um enter. Ele mostrou que foi deletado, que é esse carinha aqui. Vamos dar um refresh e ele foi deletado. Então, essas são as 4 operações usadas aí para poder estar criando, fazendo update, puxando os dados e para poder deletar os dados dentro do banco de dados. Eu vou estar deixando aí algumas questões para vocês podendo trabalhar com essas queries, tá? E ficarem mais confortáveis, porque é super importante que vocês entendam como elas funcionam. Então é isso, essas são as 4 operações principais. Existem algumas coisas, algumas opções a mais que a gente pode estar trabalhando aí para poder trazer alguns dados mais específicos, baseados em algumas condições especiais. Mas por hora, só estou trazendo essas 4 principais que são as mais importantes e a partir delas você vai poder estar trabalhando em outras funcionalidades, em outras queries mais complexas, beleza?